Assista a partir de agora o curso sobre Direito do Trabalho da professora Juliana Alves Serpa. Durante as 5 aulas, ela vai falar sobre jornada, intervalo intrajornada, contribuição sindical, rescisão contratual, homologação e termo de quitação anual. Além de abordar ainda as esferas processuais, os honorários de sucumbência e a liquidação de pedidos. Está no ar a aula 4. Olá, bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Chegamos então na nossa 4ª aula. Estamos falando aqui sobre as alterações advindas da Reforma Trabalhista de 2017. Meu nome é Juliana Alves Serpa, sou professora, advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal. Sou vice-presidente da Comissão de Direitos Autorais, Imateriais e de Entretenimento da OAB-DF. Estou aqui ministrando para vocês essas aulas de Direito do Trabalho, falando das principais alterações que nós tivemos com a Reforma Trabalhista de 2017. Como dito anteriormente, não conseguimos falar de todas as alterações, então eu estou trazendo para vocês aquelas que são mais importantes, mais interessantes. Eu estou fazendo um comparativo entre o que era e como ficou algumas regras da CLT depois da Reforma Trabalhista. Vimos nas aulas anteriores o que é o direito do trabalho, o que é o direito material do trabalho, para que serve, como funciona a sua aplicação. Falamos sobre os aspectos da reforma, por que da Reforma Trabalhista de 2017, né? Qual era a intenção dessa reforma e o que realmente aconteceu, não é? Então, a intenção, a ideia da reforma, nós falamos sobre isso. A ideia da reforma era a criação de vários postos de trabalho, né? O aumento da concorrência entre as empresas, um aumento significativo nos postos de trabalho. Infelizmente, nós não vimos isso. É importante ressaltar que a Reforma Trabalhista de 2017 é vista por todos os estudiosos do direito do trabalho como uma reforma pró-patrão, pró-empregador. As alterações que nós tivemos são muito melhores para o empregador do que para o empregado. Ela flexibilizou as formas de tratamento da relação de trabalho e deu uma prevalência para o acordado sobre o legislado, não é? Então, agora, o que é acordado entre patrão e empregado, entre categorias, pode, inclusive, se sobrepor à lei. E isso já era possível, mas não da forma que está sendo feita agora. Por quê? Não existe mais a necessidade de se comprovar que o acordado é melhor para o empregado. Antes da reforma, se a gente tinha 2 normas que versavam sobre o mesmo assunto e eram conflitantes entre si, aplicava-se ao trabalhador sempre a mais benéfica. Nos acordos, se 2 acordos versavam sobre o mesmo assunto, aplicava-se ao trabalhador sempre o que fosse mais benéfico. Com a Reforma Trabalhista de 2017, tivemos essa alteração. O acordado poderá se sobrepor ao legislado. Então, em acordo coletivo, em acordo individual, pode-se haver regras que são maiores que a própria legislação. E não necessariamente esse acordo precisa ser benéfico para o empregado. Na última aula, nós tratamos sobre as formas de rescisão do contrato de trabalho. Falamos bem por alto de quais são as formas de rescisão do contrato de trabalho e quais são as novas formas, não é? Porque a Reforma Trabalhista de 2017, ela trouxe uma nova forma, ela regulamentou uma outra forma de rescisão do contrato de trabalho. Não é uma inovação, né? A rescisão por acordo já existia, a gente já conhecia, a gente já fazia, mas ela não tinha nenhum tipo de regulamentação. Agora não, agora ela está regulamentada, ela traz parâmetros para que possa acontecer e ela já dispõe sobre quais são as verbas devidas em cada um dos tipos de rescisão, inclusive nessa rescisão
que é a rescisão por acordo, né? É o fim do contrato de trabalho feito por acordo. Nas últimas aulas a gente vem falando um pouco sobre contrato de trabalho, sobre os tipos de contrato de trabalho. Mas quais são os tipos de contrato de trabalho existentes? Quais são os tipos de contrato de trabalho possível? Nessa aula a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, só para dar um aparato geral, sem me aprofundar em nenhum dos contratos, mas para dizer para vocês que a reforma trabalhista de 2017, por exemplo, ela regulamenta duas novas formas de trabalho, dois novos tipos de contrato de trabalho, que é o contrato intermitente. Essa foi uma alteração interessante. A redação não ficou muito clara, ninguém sabe muito bem o que fazer, mas é uma realidade. O contrato intermitente hoje é uma realidade, vamos falar sobre ele. E vamos falar sobre a regulamentação do teletrabalho, aquele trabalho que você faz lá da sua casa, não é? A lei trouxe a forma como isso vai acontecer, não o fez de forma rígida, tá? A lei dispõe sobre o teletrabalho, fala que o reconhece, fala que ele existe, mas que muito do que será resolvido dentro dessa relação poderá ser feito por acordo. Falamos sobre isso, não foi? Falamos que o acordado se sobrepõe ao legislado. Essa reforma trabalhista de 2017 traz isso diversas vezes. Fala de acordo entre patrão e empregado, fala de acordo entre essas partes. O que a gente não pode esquecer é que é difícil um acordo entre duas partes tão desiguais. A Justiça do Trabalho, ela traz consigo essa ideia de que o empregado é a parte mais frágil da relação de trabalho. O empregado é a parte hipossuficiente. Por quê, gente? Primeiro, porque nós não conhecemos os nossos direitos, nós não sabemos quais são os nossos direitos. Quando a gente entra numa relação de trabalho, quando a gente assina um desses contratos que a gente vai falar agora, a gente se obriga a todas as regras desse contrato, mas a gente nem conhece esse contrato, a gente nem sabe quais são as regras a que estamos obrigados. E a gente entra nessas relações, a gente fica nessas relações. Você não é capaz de visualizar, você não é capaz de dizer quais são os seus direitos que estão sendo subtraídos ali naquela relação de trabalho. Você não consegue vislumbrar, você não consegue visualizar que tipo de direitos ou quais são os direitos que podem estar sendo suprimidos na sua relação de trabalho. Primeiro, porque você não conhece os seus direitos. Segundo, porque você não lê o contrato, então você não sabe quais são as obrigações do seu empregador. E isso é muito importante. Então, vamos falar sobre os tipos de contrato de trabalho, né? Vamos dar uma passada aqui pelos tipos de contrato, especialmente para falar sobre esses contratos novos, né, previstos na CLT. Os contratos que a gente já tinha antes da reforma trabalhista, os mais comuns, tá? Vou falar sobre os mais comuns. O mais comum dentre eles, o melhor contrato para o empregado, é o contrato por tempo indeterminado. O nome já diz, né? Não existe delimitação de tempo, não existe previsão de tempo. A ideia do contrato de trabalho é que ele seja o mais duradouro possível. Então, esse é o melhor contrato para o empregado, porque quando da sua rescisão sem justa causa, é aquele que prevê todas as verbas rescisórias previstas na nossa legislação. Então, o contrato por tempo indeterminado é o melhor contrato para o empregado, que essa relação de trabalho seja o mais duradoura possível. Se está bom para o empregado, se está bom para o empregador, então que dure, né? Que perdure, que dure o máximo de tempo possível. Uma outra forma de contrato, um outro tipo de contrato que nós temos já previsto na CLT é o contrato por tempo determinado. O nome também já é intuitivo, né? Já dá para saber do que está falando. Existe um prazo delimitado para esse contrato. O contrato por tempo determinado, de acordo com a nossa legislação, ele tem uma duração máxima de 2 anos, tá? Pode ser menos,
Pode. Ele só traz a duração máxima, não tem uma duração mínima para esse contrato. Então, o máximo desse contrato é de 2 anos e ele não admite renovação, tá? Pode ser feito um novo contrato, professora, com a mesma pessoa? Pode, sem problema nenhum. O que não pode é haver a renovação desse contrato. Esse contrato não admite renovação. Então, esse contrato tem um prazo previsto, pré-estabelecido na legislação. É um contrato que pode durar até 2 anos. E se passar de 2 anos? Se você está num contrato por tempo determinado, ele tem data para acabar. Passada essa data, se não for feito um novo contrato, isso acontece a todos os contratos de trabalho, tá? Ele passa automaticamente a ser um contrato por tempo indeterminado. Se não foi feito um novo contrato, se não foi feita uma nova negociação, entende-se que esse contrato passa a ser um contrato por tempo indeterminado. É o melhor contrato para o empregado. Então, nós vamos ver que todos os outros contratos, todos os contratos que prevêem prazo, se não respeitado o seu prazo, passa automaticamente a ser um contrato por tempo indeterminado. Ou seja, o contrato por prazo indeterminado é a regra. A regra é o contrato por prazo indeterminado. Todos os outros prevêem prazo, por isso prevêem forma. Então, todos os outros contratos precisam ser escritos, precisam ser formalizados. O artigo que trata dos contratos na nossa CLT, ele diz que o contrato ele pode ser tácito ou acordado, escrito ou verbal. Pode haver um contrato de trabalho feito na forma verbal? Pode, isso é possível. É o contrato por tempo indeterminado, ele não tem prazo para acabar. A regra é que ele seja o mais duradouro possível. Então, eu chamo você para trabalhar ali no meu mercado, né? Chamo você, você vem, faz a entrevista, você gostou do lugar, o lugar gostou de você. Eu falo, não, amanhã traga aqui seus documentos e a gente vai fechar o contrato, né? Quando chega no outro dia, você traz seus documentos, eu fico ali, antigamente ficava, né, com a sua carteira de trabalho, mas hoje ela é digital, mas eu fico ali com todos os seus dados, porém, eu não faço contrato nenhum. Você não assinou contrato nenhum. Você está trabalhando para mim, você continua fazendo o seu trabalho, continua pagando seu salário, isso já é um contrato por tempo indeterminado. Se não houve formalização, se não houve limitação, a regra é que seja um contrato por tempo indeterminado. Então, se você não assinou o contrato, o seu contrato é um contrato por tempo indeterminado. O contrato mais comum, o contrato mais conhecido, aquele que a gente mais ouve falar, é o contrato de experiência. O contrato de experiência é para isso mesmo, tá, pessoal? É uma experiência, é para saber se você se adequa àquele local de trabalho, é para saber se aquele local se adequa à sua prestação de serviço. É para uma experiência, é uma experiência entre as duas partes. E a lei traz o prazo pré-determinado do contrato de trabalho. É um prazo máximo, tá? Do contrato de experiência. O contrato de experiência pode ter, no máximo, 90 dias. E aí eu sempre faço essa pergunta em sala de aula. 90 dias são 3 meses? Porque é muito comum a gente ouvir isso, né? Ah, não, eu estou trabalhando ali, mas eu estou no contrato de experiência de 3 meses. Você já ouviu falar isso? Ah, não, eu fui contratado ali, mas eu ainda estou na experiência, a experiência de 3 meses, né? Nunca mais diga isso, tá? 30 dias, 90 dias não são 3 meses. 90 dias não são 3 meses. Ué, professora, como assim 90 dias não são 3 meses? Não são, tá, gente? Porque os meses não são iguais, os meses não são do mesmo tamanho. Então, 90 dias podem ser 3 meses? Pode, mas pode não ser também, né? Você tem mês de 28, você tem mês de 31, você tem mês de 30. Então, percebam que os contratos, eles sempre serão apresentados em dias ou em anos,
nunca em meses, tá? Então, o contrato de experiência, ele pode ter até 90 dias. Durante esses 90 dias, você está trabalhando, você possui todos os direitos previstos para o empregado seletista. Existe um contrato, existe uma regra a ser seguida. Então, você vai assinar um contrato. Lembre-se, todo contrato que prevê prazo, prevê forma. Então, necessariamente, esse contrato tem que ser assinado, você precisa ter conhecimento sobre isso, ele tem que constar da sua carteira de trabalho. É um período de experiência, mas você está trabalhando. Então, ele enseja o depósito do FGTS, ele enseja o pagamento do INSS, o salário, e quando do fim desse contrato, se esse contrato for rescindido, se durante a experiência a empresa não gostou, não quer que você continue ali naquele trabalho, ou você não gostou, você não quer dar continuidade àquele contrato de trabalho, dados esses 90 dias, rescinde-se o contrato, pagam-se as verbas rescisórias e acabou essa relação. Muito importante, tá, pessoal? O contrato de experiência, geralmente, ele tem uma cláusula que se chama cláusula assecuratória. Muito importante saber sobre a existência dessa cláusula. A cláusula assecuratória diz o seguinte, ela é uma segurança, o nome já diz, assecuratória, né? Então, ela dá uma segurança tanto para o empregado quanto para o empregador. Aquele que der causa à rescisão do contrato antes do seu período total, deverá arcar com a pecúnia, com o dinheiro que seria ganhado, que seria dispendido durante o fim daquele contrato, até o fim daquele contrato. Então, o contrato pode ser feito de 90 dias? Pode, mas ele pode ser fracionado. Ele pode ser fracionado de qualquer forma. Eu posso fazer com você 3 contratos de 30 dias. Eu posso fazer com você 9 contratos de 10 dias. Ele só não pode ultrapassar os 90, mas menos que isso, não tem problema. O que se segue são as regras daquele contrato que você assinou. Agora, se você assina, por exemplo, um contrato de 30 dias, né? Os primeiros 30 podendo ser renovado por mais 30, por mais 30. Mas depois de 15 dias, você fala, não vou querer não. Não gostei desse lugar, não me adequei ao trabalho, não consigo fazer isso aqui. Pode sair? Pode. Só que nesse caso, por conta da cláusula assecuratória, se o seu contrato tiver essa cláusula prevista, a sua rescisão vai ser igual a 0, tá? Ué, professora, mas eu vou trabalhar 15 dias de graça? Eu vou trabalhar os 15 dias e se eu sair porque eu quero sair, eu não vou receber nada? Não vai receber nada, tá? A empresa não vai descontar os outros 15 dias de você, mas também não vai pagar esses 15 dias, porque quem deu causa à finalização do contrato foi você. E a mesma coisa acontece de forma inversa. Se depois de 15 dias, nesse contrato de 30 que eu dei o exemplo, se depois de 15 dias a empresa quiser te mandar embora, pode? Pode, mas ela vai ter que te pagar os 30 dias como se você tivesse trabalhado. Por isso chama-se cláusula assecuratória. Ela assegura um direito, uma perspectiva de direito que você tinha. Quando você entra nessa relação de trabalho, quando você assina um contrato de 30 dias, você está preparado para ter emprego por 30 dias. Quando você assina esse contrato, quando a empresa te passa esse contrato, ela também está preparada para ter um empregado pelos próximos 30 dias, concorda? Nesse caso, se aquele que der causa à finalização do contrato deverá arcar com todo o valor até o fim desse contrato. Por isso, geralmente, as empresas não fazem o contrato direto de 90 dias, né? O que a gente vê, o mais comum, é um contrato de 45 dias, prorrogável por mais 45. Esse é um contrato muito interessante e muito utilizado também. Temos também o contrato
temporário, esse a gente vê muito no final do ano, no início do ano, quando o comércio tem os picos de venda, né? Quando o comércio tem uma demanda muito maior. O que é o contrato temporário? Eu preciso de você, eu preciso da sua prestação de serviço, mas eu preciso disso por um tempo determinado, né? Então, eu não preciso desse funcionário por 12 meses, eu não preciso desse funcionário o ano todo. Eu preciso desse funcionário por um período, né? Naquele período em que eu tenho uma demanda maior no meu comércio, na minha empresa, na minha lavoura, né? Esse é um contrato muito utilizado em lavouras. É um contrato muito utilizado na área rural. Você precisa, sei lá, de um exemplo, né? Você precisa de 90 funcionários para fazer um plantio de feijão, por exemplo. Você contrata esses 90 funcionários. Você precisa ficar ali com esses 90 funcionários para ver o feijão crescer? Até crescer, para poder colher? Não precisa, não é? Então, você faz esse contrato, que é um contrato temporário. Ele tem data de início e data de fim. Ele já prevê quando começa e quando acaba, né? A gente vê muito aqui esse contrato no comércio em geral. Supermercados, shoppings, vendas em geral, que tem um crescimento muito maior no começo do ano, no final do ano e no começo do ano, não é? Então, esse contrato tem a duração própria, isso tem que estar no contrato. Lembrem-se, todos os contratos que prevêem prazo, prevêem forma. Então, para qualquer contrato que não seja por tempo indeterminado, tem que ser assinado, tem que trazer quais são as regras desse contrato. O contrato temporário, por regra, ele pode ter até 120 dias, prorrogável por mais 90. Não pode passar disso, tá? Passou disso, professora, prorroguei meu contrato por mais 90 dias, hoje é o dia 91. Não assinou um novo contrato, não foi feito um novo contrato, passa automaticamente a ser um contrato por tempo indeterminado, certo? Então, você passa a ter todos os direitos do contrato por tempo indeterminado. O último que eu vou comentar é o contrato intermitente. Esse contrato é um advento da reforma trabalhista de 2017. O que é esse contrato intermitente? Gente, ele não ficou muito claro não, tá? A gente vem estudando, a gente vem tentando entender como é que isso funciona, mas a redação em si, dada pela reforma, pelo artigo da reforma, não ficou muito claro. Mas esse contrato diz o seguinte: você pode prestar serviços de forma intermitente. Eu chamo você para trabalhar no meu comércio, por exemplo, eu tenho uma casa de shows, e aí eu chamo você para trabalhar, eu assino a sua carteira, eu registro a sua carteira, que você vai trabalhar para mim, mas esse trabalho tem um prazo, tá? Então, eu preciso que você trabalhe para mim de terça a sexta, ou de quarta a domingo. No restante desse período, eu não preciso do seu trabalho, então você está dispensado. Vou fazer o pagamento daquele período em que você está trabalhando, mas no restante você está dispensado. E aqui, gente, não tem exclusividade, tá? Você pode trabalhar para outra pessoa, você pode fazer outro trabalho, mesmo que seja um trabalho parecido com esse. Quando eu chamar você de volta, eu tenho que te chamar com uma certa antecedência e você pode ou não aceitar voltar para o seu local de trabalho, voltar a fazer aquele mesmo trabalho que você já estava fazendo ali comigo. Então, esse contrato é um contrato novo, é um contrato que veio com a reforma de 2017. Ainda estamos tentando entender a melhor forma de fazer esse contrato, mas é possível. É como se você tivesse desempregado, porém com a carteira assinada, né? Você tem um empregador, mas que naquele momento não precisa da sua prestação de serviço. Então, você pode trabalhar para outra pessoa, não tem problema, você pode fazer outro tipo de serviço. Quando eu precisar de novo do seu serviço, eu chamo você novamente e aí você pode dizer se você quer ou não voltar. Uma coisa interessante que ficou nisso é o seguinte:
Se você está comigo num contrato intermitente, você foi dispensado no momento, você está trabalhando para uma outra pessoa. Quando eu chamo você para voltar ao trabalho, você pode dizer que não quer, que você já está em outro emprego, que pode rescindir esse contrato, porque você não quer voltar. Isso não é insubordinação, tá? Isso não é insubordinação. Então, é uma faculdade do empregado querer voltar ou não para essa relação de trabalho. Falamos aqui, mas tem uma coisa muito importante, tem um contrato muito importante que a gente precisa saber, porque ele foi regulamentado pela reforma trabalhista de 2017. Não existia nenhum tipo de regulamentação para esse tipo de trabalhador. Eu estou falando aqui do trabalhador em home office, o trabalhador do teletrabalho, a pessoa que trabalha em casa, não é? Esse tipo de trabalho existe há muito tempo. Há mais de 10 anos a gente já tem o advento dessa forma de trabalho. Mas a gente não tinha legislação nenhuma a respeito e a gente tinha problemas a respeito disso, não é? Porque eu comentei isso com vocês em outras aulas. A relação de trabalho, por si, ela é uma relação conflitante. Ela é uma relação feita por pessoas, e pessoas têm visões e têm formas diferentes, não é? Então, existem alguns conflitos na relação de trabalho. Por isso, a importância, por isso que existe a Justiça do Trabalho. Ela visa processar e julgar todas as lides referentes ao trabalho, porque a gente sabe que isso acontece mesmo. Então, na questão do teletrabalho, por exemplo, quando ele surgiu, era uma ideia fantástica, né? Você não vai precisar sair de casa, você pode fazer o trabalho de dentro da sua casa, você não vai pegar ônibus, você não precisa levar marmita, você não vai levar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, né? Não precisa, você não tem essa perda de tempo que seria um trajeto. Então, parecia muito interessante, porém, não tinha regra. A reforma trabalhista de 2017 trouxe regras para essa prestação de serviço. Eu vou falar para vocês aqui quais são essas regras e vocês vão perceber que não é uma regra rígida, não é uma regra tem que ser assim. Ela traz parâmetros e, mais uma vez, nessa reforma trabalhista, quando ela regulamentou o teletrabalho, ela traz essa possibilidade de negociação, essa possibilidade de acordo entre patrão e empregado. A nova regra da reforma trabalhista diz que o teletrabalho é uma realidade, não é? Então, aquele empregado que for contratado para trabalhar em casa, para fazer o serviço da sua casa, de quem é a obrigação de fornecer os equipamentos para esse trabalho? A lei não traz isso de forma rígida. A lei prevê o seguinte: depende do caso, cada caso é um caso. Então, a empresa, quando for oferecer para você esse trabalho, ela já vai dizer: olha, eu preciso que você trabalhe em casa. Você tem o computador? Ah, não tenho. Não, então eu te forneço o computador. Você tem uma cadeira ergonômica para ficar sentado ali por 6 ou 8 horas durante o dia? Para não ter nenhum outro problema depois? Ah, não tenho, então eu te forneço. Mas isso pode ser acordado, isso pode ser negociado, tá? Pode ser que você tenha já o computador na sua casa, que você tenha a cadeira, que você tenha a sua estação de trabalho já montada. A empresa não vai precisar te dar isso, né? Pode ser que o seu salário seja muito alto, você prefira comprar esses equipamentos com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio salário. Não tem problema, mas percebam que essa regra não é uma regra rígida. A própria lei diz que isso poderá ser convencionado, isso poderá ser acordado entre as partes. A CLT diz também que não é possível aferir o tempo de trabalho desse empregado. Então, ela colocou ele na mesma seara daqueles onde não é possível se verificar a hora extra, não é possível fazer hora extra no teletrabalho. Por quê, gente? Porque
a computação dessa jornada, a fiscalização dessa jornada, torna-se muito difícil. Você está trabalhando na sua casa. Então, você não tem como saber se você trabalhou 2 horas a mais ou 2 horas a menos. Então, se você trabalhou 2 horas a mais, você não vai receber hora extra. Se você trabalhou 2 horas a menos, elas não poderão ser descontadas, porque não tem como eu saber quando esse trabalho efetivamente se deu. Então, foi incluído o trabalhador em home office, o trabalhador em teletrabalho, no rol dos trabalhadores que não têm direito à hora extra, tá? Como não há deslocamento, as horas em itinerário, que já não são mais possíveis, né? As horas em itinerário não são mais previstas na nossa legislação, para o teletrabalhador, tampouco. Então, será acordado, especialmente por convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho. Se haverá uma contrapartida da empresa, uma ajuda de custo com energia, com internet, como vai ser definida a alimentação, se tem o vale alimentação, se não tem o vale alimentação, tudo isso vai estar inserido na sua convenção coletiva de trabalho. Gente, daí mais uma vez a importância de se conhecer isso, tá? A convenção coletiva de trabalho da sua categoria está no Google, uma pesquisa simples, tá? Vá ao seu sindicato, descubra onde é, como que funciona, para que funciona, né? Quais são as funções desse sindicato, o que ele já conseguiu para a sua categoria. É muito importante que se saiba disso, mas especialmente é muito importante que você tenha conhecimento sobre o acordo coletivo de trabalho, a convenção coletiva de trabalho, da sua categoria, do local onde você trabalha, porque é isso que vai ditar todas as regras da sua relação de trabalho. Uma questão importante ainda sobre teletrabalho, o último assunto sobre ela, é que a qualquer momento, mesmo que você seja contratado para trabalhar em home office, mesmo que você seja contratado para trabalhar em casa, a empresa pode alterar essa forma de trabalho. Ela pode dizer que agora ela quer você trabalhando presencialmente. Então, vamos lá, você trabalha num call center, numa central de atendimento, por exemplo, né? E aí você foi contratado para trabalhar em casa, né? Então, a empresa montou ali a sua estação de trabalho, você já tinha uma estação de trabalho montada, você está trabalhando em casa. E aí o empregador, depois de 6 meses ou 8 meses, ele fala, olha, agora eu quero que você trabalhe aqui. Eu montei uma estação de trabalho para você aqui e eu preciso que você venha trabalhar aqui. Gente, isso faz parte do poder diretivo da empresa, tá? Essa não é uma alteração contratual, isso não altera o seu contrato de trabalho. Ele só altera o local, a forma será a mesma, então isso pode acontecer, tá? Não é uma alteração contratual. Então, eu fui contratado para trabalhar em home office, trabalhar em casa, teletrabalho. E agora o meu chefe quer que eu vá trabalhar em loco, quer que eu vá trabalhar dentro da empresa. Ele vai te dar um prazo para que você possa se organizar. Esse prazo está previsto para ser de 30 dias, mas pode ser acordado, né, em convenção coletiva de trabalho, em acordo coletivo de trabalho. E aí você vai se preparar e vai voltar ou vai iniciar o seu trabalho in loco, tá? Dentro da empresa, no local de trabalho. Falamos então sobre todas as formas de contrato, todas não é? Mas as principais formas de contratação entre patrão e empregado. Essas são as mais comuns, tá? São as que a gente mais vê no dia a dia, são as que a gente mais estuda, porque são as mais comuns. Então, a gente vai falar agora sobre a homologação da rescisão do contrato de trabalho. Nessa aula, a gente falou sobre os tipos de contrato. Na aula passada, a gente tinha falado sobre os tipos de rescisão. A gente já viu quais são os tipos de rescisão que estão previstos na CLT. Vamos relembrar? Falamos sobre a demissão sem justa causa ou rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, que é quando você não deu causa, o empregador apenas deseja
que você não preste mais aquele serviço para ele. Então, ele está te demitindo, não é? Falei para vocês que nesse modelo de demissão, você receberá todas as verbas rescisórias possíveis. A outra forma de demissão, que eu falei que é a mais temida e realmente é a demissão com justa causa ou por justa causa. Isso é quando o empregado, quando você dá justa causa ao seu chefe para lhe mandar embora. Então, você comete uma falta grave no seu ambiente de trabalho e isso enseja a justa causa. Lembre-se que eu falei que a justa causa precisa ser imediata. Assim que o seu chefe tomar conhecimento da falta grave cometida, quando ele tiver convicto de que aquela falta grave foi cometida, ele tem que demitir você por justa causa imediatamente. Se ele só chama a sua atenção, deixa você continuar trabalhando e vai te mandar embora depois, ele pode mandar embora, mas não por justa causa, não por esse motivo, porque a jurisprudência entende que aí aconteceu o perdão tácito, né? Ele tinha o poder de te punir naquele momento e deixou de fazê-lo. Então, passou a vez, não é? Falei para vocês da rescisão indireta do contrato de trabalho, popularmente conhecida como a demissão do empregador, né? A demissão por justa causa do empregador. É quando o seu chefe não está cumprindo as cláusulas do contrato. E aí você rescinde o contrato porque ele está deixando de cumprir essas cláusulas. Falei para vocês que isso só pode ser feito na via judicial, é a única forma de fazer, então você precisa de um advogado. Você precisa informar a empresa, avisar a empresa que você está saindo e entrando com uma rescisão indireta do contrato de trabalho e uma vez procedente essa ação no judiciário, você vai receber todas as verbas que receberia se tivesse sido mandado embora sem justa causa, inclusive a multa de 40% do saldo do FGTS. A última, e foi o advento da reforma de 2017, que a gente falou na última aula, foi a rescisão por acordo, né? Por acordo mútuo. Então, é um desejo tanto do empregado quanto do empregador. Vocês entram num acordo e finalizam essa relação de trabalho. Falei quais são as verbas devidas nesse caso, não é? Então, você recebe pela metade a multa, a indenização, né? Do FGTS, que seria de 40%, passa a ser de 20%, metade do aviso prévio, tem acesso a 80% do seu saldo do FGTS, porém não tem direito a seguro-desemprego, tá? Então, essas são as modalidades de rescisão. Falamos sobre o contrato, falamos sobre a rescisão e agora a gente vai falar sobre a homologação dessa rescisão. O que é essa homologação, professora? É a formalização da sua rescisão, tá? Independente da forma de rescisão, de todas essas formas que nós falamos aqui, independente da forma de rescisão, ela precisa ser homologada. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque tivemos uma alteração também muito importante na reforma trabalhista de 2017. Antes da reforma trabalhista de 2017, havia uma obrigatoriedade de homologação da rescisão do contrato de trabalho para os contratos com mais de um ano, tinham que ser feitas no sindicato. Gente, isso era muito importante. Por quê? No momento da rescisão do seu contrato de trabalho, a rescisão é aquele papel que vai trazer todas as verbas que você vai receber. Tudo que você tem direito, todos os descontos previdenciários, os descontos que você tenha na sua empresa e todas as verbas que você vai receber. Então, é um momento muito importante onde a técnica faz diferença, onde o conhecimento faz diferença. Para você saber se uma rescisão está correta ou não está correta, você precisa saber como se deu aquela relação de trabalho, quais eram os valores pagos dentro daquela relação de trabalho e para saber se esse cálculo está correto. Quando essa homologação era feita lá no sindicato, você tinha todo um aparato. Antes do dia da homologação, a empresa já enviava a rescisão para o sindicato, um advogado analisava essa rescisão para dizer se ela estava correta ou se estava faltando alguma coisa. Então, você tinha já
uma assistência técnica, uma assistência legal para o momento da sua rescisão, para saber se aquilo estava correto ou não estava correto. Quando a sua rescisão tinha algum erro, quando estava faltando alguma coisa, quando a empresa tivesse deixado de pagar alguma coisa, lá mesmo no sindicato, eles batiam um carimbo ali na sua rescisão e faziam uma ressalva. O que era a ressalva? Era dizer, olha, o que ele está assinando aqui é o que ele está recebendo no momento, porém, já verificamos que existem alguns direitos que foram suprimidos nessa relação de trabalho. Então, o próprio sindicato poderia entrar com uma reclamatória trabalhista, mas você já saía orientado de que a sua rescisão não estava correta e que você ia ter que entrar com uma reclamatória trabalhista para poder reaver esses direitos que foram suprimidos. Percebem a importância que tinha o sindicato nesse momento? É um momento de fragilidade para o empregado. Você está perdendo seu emprego, você está saindo do seu emprego, não é? Como eu falei para vocês, a gente culturalmente não conhece os nossos direitos. Então é muito difícil você visualizar uma rescisão sem saber quais são os direitos que deveriam estar sendo pagos e dizer se isso está certo ou errado. Então era muito importante que isso acontecesse dentro do sindicato. A reforma trabalhista de 2017 diz que não é mais necessário. Independente do tempo de duração do seu contrato de trabalho, não é mais necessário fazer a homologação no sindicato, tá? Só vai fazer no sindicato se isso estiver previsto em convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho. Por isso é tão importante a gente conhecer o nosso sindicato, não é? Porque essa é uma cláusula importante, que seja uma obrigação do empregador fazer essa homologação. Mas se não estiver previsto em acordo ou convenção coletiva, não vai mais ser feita a homologação do sindicato. Então, você vai ser chamado na empresa, vai assinar, vai receber, mesmo sem saber se aquilo ali está correto, se não está correto, se está faltando alguma coisa. Você vai precisar dessa assistência técnica em um outro momento. E é uma assistência que você já teria lá mesmo no sindicato, né? Agora você está na sede da empresa, provavelmente com alguém dos recursos humanos, com um advogado, e aí você não tem certeza, não tem como saber se essa rescisão está correta ou não. Essa foi uma alteração muito importante. Para mim, foi mais uma alteração que fragiliza o empregado, que fragiliza essa relação, porque, como eu disse, culturalmente nós não sabemos, nós não conhecemos os nossos direitos. Então, fica difícil saber se aquilo ali está correto naquele momento, não é? E aí você pode perguntar, professora, mas mesmo numa demissão coletiva, por exemplo, não precisa da homologação do sindicato, da autorização do sindicato? Não mais, tá? Depois da reforma trabalhista de 2017, no artigo 477, quando fala da homologação da rescisão, ele diz que tanto para rescisão individual quanto para rescisões coletivas, tá? Então não é mais necessária a intervenção do sindicato. Lembrem-se, se estiver previsto em convenção coletiva, em acordo coletivo de trabalho, continua sendo obrigatório. Por quê? O acordado está sobre o legislado, não é? Então, se o seu sindicato fez um acordo com o sindicato da empresa e falou o seguinte, ó, aqui, para esses trabalhadores, para os nossos trabalhadores, continua sendo obrigatória a homologação no sindicato. Então, quer mandar embora? Pode mandar embora, não tem problema. Isso faz parte do poder diretivo da empresa. Mas, para fazê-lo, você vai precisar homologar dentro das dependências do sindicato. Então, é muito importante que haja essa cláusula. É uma cláusula importante, interessante, para a finalização do contrato de trabalho, certo? Mas, em regra, pela lei, em regra, não é mais obrigatório, mesmo nas demissões coletivas. E esse é um precedente perigoso, não é? Porque antes da reforma trabalhista, quando ia haver uma demissão coletiva, uma demissão de grande porte, quando ia se demitir muita gente ao mesmo tempo, você precisava da autorização do sindicato. O sindicato obrigatoriamente tinha que ser chamado e tinha que autorizar aquela demissão.
Para que isso, gente? Para que o sindicato pudesse diminuir os efeitos de uma demissão em massa, né? Para que ele pudesse conseguir, ele não ia conseguir manter esses postos de trabalho, porque quem quer demitir, vai demitir, mas ele conseguia diluir isso. E o que ele tinha para barganhar? Os seus direitos. Então, algumas alterações que não podem ser feitas em tempo nenhum, poderiam ser feitas com a autorização do sindicato, como o que, por exemplo, diminuição da carga horária, diminuição inclusive do salário, tá? Quando ia haver uma demissão em massa, que o sindicato tinha esse poder maior para intervir, o que ele fazia? Ele negociava com o seu direito, né? Ele, para diminuir os efeitos dessa demissão, ele negociava com o seu direito. Então, uma empresa situada numa cidade pequena, uma empresa X, vai demitir 3.000 funcionários de uma vez, né? É uma construtora ou é uma montadora, vai demitir 3.000 funcionários de uma vez. Ela não podia fazer isso, ela tinha que chamar o sindicato e informar. Olha, eu vou demitir 3.000 funcionários amanhã. E aí era a possibilidade que o sindicato tinha de intervir, de dizer, olha, não manda todo mundo de uma vez não, manda de 1.000 em 1.000 a cada 6 meses, né? Manda de 500 em 500 a cada 3 meses para tentar diluir os efeitos, os impactos de uma demissão em massa numa cidade pequena, por exemplo. Então, a reforma trabalhista tira essa obrigatoriedade. O artigo 477 e o 477-A fala sobre a não necessidade de homologação das rescisões no sindicato. E aí, pessoal, muito importante isso, não podemos esquecer, tá? O acordado está sobre o legislado. Se houver no acordo ou convenção coletiva de trabalho falando sobre a necessidade de homologação, tem que seguir o acordo ou convenção coletiva de trabalho, certo? O último assunto da nossa aula, que também é uma novidade trazida pela reforma trabalhista de 2017, é o termo de quitação anual. Como isso funciona? O termo de quitação anual é uma faculdade do empregado e do empregador. Isso visa o quê? Mais uma vez, proteger o empregador, tá? Proteger o patrão. Como é que funciona esse termo de quitação? Ele precisa ser assinado no sindicato da categoria, precisa ser uma faculdade, tanto do empregado quanto do empregador, e vai constar ali todas as verbas que já foram pagas esse ano. Então, se você já recebeu férias, vai constar, se você já recebeu 13º, vai constar ali, se você já recebeu suas horas extras, vai constar ali, tá? Você assina, o seu chefe assina, o sindicato assina. Você não poderá mais reclamar essas verbas, tá? Quando você sair da empresa, quando você for mandado embora ou quando pedir demissão, você não poderá reclamar esse direito, já que você deu um termo de quitação. Você disse que já tinha recebido, tá? Então, isso dá uma segurança para a empresa, né? Então, por isso é necessário ser feita no sindicato. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos o conhecimento técnico necessário para visualizar se todos os seus direitos estão sendo pagos ali ou não estão. Especialmente porque, pessoal, alguns dos nossos direitos, algumas benesses da nossa relação de emprego são trazidas pela convenção coletiva. Se eu nem conheço a convenção coletiva, como vou saber que eu estou recebendo aquilo que está ali previsto, não é? Então, tem que ser feita no sindicato, tá? Mas é uma novidade, né? É uma inovação. Uma inovação trazida pela reforma trabalhista de 2017. Então, existe, não é muito utilizado ainda, a gente não vê muito esse termo, mas pode acontecer, tá? Essa liberação, esse termo de quitação, quando você libera o seu chefe do pagamento disso, quando você informa que você já recebeu, ele tem uma eficácia liberatória. Então, presume-se necessariamente que se ele não tiver vícios, né, se você não foi coagido a assinar, se você não foi obrigado a assinar, se não houver vícios, ele libera o seu chefe de todas as verbas durante aquele período de 1 ano, né? Então, é uma novidade aí o termo de quitação.
certo? Então, tratamos de assuntos importantes também nessa aula. Falamos sobre os tipos de contrato de trabalho, como eles se dão, como devem ser feitos, aqueles que possuem prazo, precisam de forma, não é? Falamos do melhor contrato para o empregado. O melhor contrato para o empregado é o contrato por tempo indeterminado. Vamos lá testar os nossos conhecimentos? Vamos lá para o nosso quiz? Primeira questão. No que diz respeito à rescisão do contrato de trabalho, quais são as modalidades previstas após a reforma trabalhista? Letra A, demissão por justa causa, sem justa causa e por acordo. Letra B, rescisão a pedido, com justa causa e por acordo. Letra C, demissão por justa causa, sem justa causa, rescisão a pedido e por acordo e rescisão indireta do contrato de trabalho. Letra D, demissão sem justa causa, rescisão a pedido e por acordo. Nossa resposta certa é a letra C. Demissão por justa causa, sem justa causa, a rescisão a pedido, quando você pede para sair, a finalização do contrato, a rescisão por acordo mútuo e a rescisão indireta do contrato de trabalho. Vamos lá para o próximo? De acordo com a reforma trabalhista de 2017, como fica a homologação da rescisão do contrato de trabalho? Letra A, deve ser feita exclusivamente nas dependências do sindicato da categoria? Letra B, pode ser feita diretamente na empresa, entre empregado e empregador? Letra C, passa a ser uma opção para empregado ou empregador? Ou letra D, a obrigatoriedade de homologação para contratos com mais de 6 meses? E a nossa resposta certa é? Letra B, pode ser feita diretamente na empresa, entre empregado e empregador, independente da duração do contrato, tá, pessoal? Antes da reforma, se o contrato tinha mais de um ano, obrigatoriamente tinha que ser feito dentro do sindicato, tinha que ser feito no sindicato. Depois da reforma, não existe mais isso, a menos que esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Pessoal, chegamos ao fim da nossa quarta e penúltima aula, né? Falamos aqui sobre alterações importantes da reforma trabalhista. Na nossa próxima aula, na nossa última aula, aula 5, vamos falar um pouco da esfera processual, porque a esfera processual também sofreu alterações, não é? Então, a gente vai entrar um pouco nessa esfera processual, eu vou explicar para vocês como é que funciona uma ação trabalhista, bem por alto, assim, só para a gente conseguir entender. E aí eu vou falar sobre as alterações que nós tivemos na forma, né? Na forma dessa questão processual. Então, eu vou falar sobre uma alteração que nós tivemos na petição inicial e vou falar também sobre uma alteração importante que tivemos na pessoa do preposto, na pessoa que representa a empresa. Espero vocês, então, na próxima aula. Eu sou Juliana Alves Serpa, professora de Direito do Trabalho, e estarei com vocês na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.